Estou neste momento a meio do processo de comprar uma casa perto de Lisboa e não tem sido nada fácil. No primeiro episódio expliquei-te porque é que quisemos avançar agora para uma casa, que tipo de casa que estamos à procura, e o episódio acabou comigo a submeter documentos para pedir uma pré-aprovação de crédito. E, meus caros amigos, tem sido uma situação. Deixem-me contar-vos tudo. A primeira coisa que temos que perceber é que nós, quando vamos sondar que casa é que podemos comprar, temos que perceber, claro, quanto dinheiro é que o banco está disposto a emprestar-nos. E aqui nós temos duas coisas que podemos pedir. A primeira delas é um pedido de viabilidade, que é basicamente entregar-nos o nosso IRS ao banco, o salário que a gente ganha, etc. E dizemos assim, olha lá, vocês por acaso não estariam disponíveis para me emprestar dinheiro? E se sim, até quando? Com isto já conseguimos mais ou menos saber que valor de casas estamos a procurar. Como te disse no primeiro vídeo, por ser sócio-gerente da minha empresa, eu tive a possibilidade de pensar em qual é que era o salário que eu precisava de ter para comprar um determinado valor de casa, e no primeiro vídeo também falei porque é que não digo abertamente, pelo menos para já, qual é que é esse valor. Até aí tudo bem, o banco pede 3 meses de recibos de vencimento e, portanto, sabes que tens que estar com o ordenado pelo menos mais elevado durante os primeiros 3 meses. Assim o fiz e tudo tranquilo, foi aí que ficámos no último vídeo. Só que desde o último vídeo até agora já houveram bastantes relações e já aprendi várias coisas que não estava à espera, porque lembra-te, é a primeira vez que estamos a passar por este processo. Então, há coisas que a gente sabe na teoria e que já leu e já percebeu, mesmo falando com outras pessoas, mas depois há outras coisas que vais aprender por ti. A primeira coisa que eu percebi, e isto é um clássico de Portugal, tu tens uma empresa, então tu vais ser tratado de forma diferente para pior. Foi que para uma pessoa que trabalha por conta de outrem, eles pedem-te um determinado tipo de documentos, estamos a falar 3 salários de vencimento, IRS dos últimos 2 anos, o mapa de dívidas do Banco de Portugal para saber se tu não tens nenhuma dívida. Mas quando os bancos descobrem que tu trabalhas para a tua própria empresa, então aí há toda uma outra panóplia de documentos que tens que enviar e que não têm a ver contigo, indivíduo Bernardo, tem a ver com a tua empresa. Para quem não sabe, uma empresa tem que ser vista como uma entidade própria e separada do dono da empresa, porque o dinheiro que está na empresa não é dinheiro do dono da empresa, e se quiseres tirar esse dinheiro da esfera de empresa para a esfera pessoal, tu tens que pagar muitos impostos, e é uma coisa que normalmente os empresários tendem a evitar, porque repara, tu trabalhas, dás o teu máximo, produzes 10, desses 10 gastaste 7 com o funcionamento da empresa, ficaste com 3 de lucro, desses 3, normalmente metade vai para o Estado. Portanto, tu produziste 10, mas o teu ganho foi 1,5. Isto é toda outra conversa que depois vai para a parte política e honestamente a mim não me interessa entrar. Só que é que tu percebas como é que as coisas acontecem. Ou seja, para o Estado e para toda a gente, a tua empresa, é uma entidade e tu és outra coisa. O único cruzamento aqui que há é que tu, como és sócio-gerente, tens acesso a gerir o capital da empresa da forma que entenderes. Mas isto tanto podes ser tu que é dono, como podes contratar um CEO que faça isso por ti. Agora, quando vais pedir um crédito a nível pessoal, aí não! Aí a empresa faz parte de ti, tens que mandar uma data de documentos, que honestamente a mim é uma coisa que me chateia por questões de privacidade, tipo, acho que por eu estar a pedir um crédito pessoal não tem nada a ver com o que é que a minha empresa faz ou não faz, o que é que fatura e não fatura, o que é que lucra e não lucra, mas é o que acontece. E porquê? Bom, porque os bancos podem, e eu nem sequer consigo dizer que eles estão mal, porque se eu estivesse do lado dos bancos, provavelmente faria a mesma coisa. Repara, o que os bancos querem ter é a maior segurança possível, que quando estás a pedir um empréstimo tu vais conseguir pagá-lo. E se tu consegues ter dados da empresa que paga o salário à pessoa que está a pedir o crédito, então isso é perfeito, porque tu, além de analisares as contas pessoais, vais também analisar as contas da empresa e perceber se bate tudo certo. Agora, na minha opinião, isto é tratar pessoas de formas diferentes. Quem trabalha por conta de outrem tem que entregar os seus documentos pessoais e está tudo bem, porque o banco tem que fazer essa avaliação antes de nos passar o dinheiro para a mão. Agora, quem tem a sua própria empresa tem que entregar todos os documentos e mais alguns. Se eu acho que é justo, não me parece, mas aqui só o Estado é que poderia intervir e dizer aos bancos, olhem, vocês não podem pedir informações de empresa. Mas a mim parece-me que os bancos e o Estado, mesmo neste tipo de processos,
andam muito de mãos dadas, já vou explicar porquê. De qualquer forma, este é o jogo a aqui o jogar e, portanto, peguei em todos os documentos que foram pedidos, entreguei-os ao meu mediador de crédito e ele foi então falar com os bancos. O pedido que foi feito foi para um crédito a 90 anos, empréstimo a 90%, qual é que era o valor máximo que vocês estariam dispostos a emprestar? E passado uma semana tivemos várias respostas. A primeira foi uma resposta positiva em que eles deram mais ou menos o valor que eu estava a pensar a quanto da subida de salário e todos os bancos disseram, pessoalmente não há problema nenhum, o salário está bom, o IRS está bom, não tem problema. Agora as respostas de todos os outros bancos foram: precisamos de ver mais da empresa. Ou seja, estamos a falar de uma camada extra de complicação que se eu trabalhasse por conta de outrem, nunca teria. Mas como os bancos podem pedir esses esclarecimentos extra, pediram. Isto traduziu-se no envio de mais documentos, em abrir ainda mais o livro da minha empresa e que, isto se calhar é uma macacada que eu tenho cá dentro e não faz sentido nenhum, mas eu sei que sou uma pessoa com alguma instituição pública e por trás dos bancos estão pessoas, então a ideia que eu possa, estar a dar e a abrir as minhas finanças, não só pessoais, mas também profissionais, a uma pessoa que depois pode ir comentar com outra pessoa, isto faz muita confusão e eu não gosto nada disto, mas é o que é. Antes de continuarmos, e porque já falámos de privacidade, se valorizas privacidade e proteção, acho que vais gostar do patrocinador do vídeo de hoje, a Surfshark VPN. Usar uma VPN é literalmente termos a informação que sai e que chega ao nosso dispositivo protegida e privada, quer seja do nosso operador, quer seja de algum malandro que anda aí a fazer hackings no Wi-Fi. Mas além disto, ter a Surfshark ligada tem muitas vantagens. Por exemplo, aqueles anúncios bué de chatos que parece que andam atrás de ti na internet inteira são bloqueados. Como podes escolher ligar-te ao servidor do país que tu quiseres, e isto com 2 cliques é muito fácil, e o teu dispositivo de repente pensa que está em França, tu consegues aceder a conteúdos que estão disponíveis nesses países mas não estão disponíveis cá, consegues muitas vezes aceder a bilhetes de avião mais baratos, ou se estiver no estrangeiro, mas quiseres te ligar a um serviço que só está disponível em Portugal e que tu pagas mensalmente, basta ligares a VPN portuguesa. A Surfshark é a VPN que eu uso há anos, funciona muito bem, dá para usar nos dispositivos todos ao mesmo tempo, não tens aquele limite bué da chato. E estamos a falar de uma das VPNs mais baratas no mercado, sendo que tens 30 dias de dinheiro de volta garantido se usares e não gostares. Se isto te interessou, a boa notícia é que com o código Bernas ainda tens 4 meses extra grátis, portanto, basta ir ao link na descrição, surfshark.com/Bernas. Agora aqui, porque eu sou sempre completamente honesto e completamente aberto contigo, preciso-te dar um feedback extra relativamente à forma como muitos empresários gerem as suas empresas, incluindo eu. Qualquer empresa teve o que faturou e teve os seus gastos, e a diferença entre isto no final do ano é o lucro. Sobre esse lucro, a empresa vai ter que pagar imposto ao Estado, que é o chamado IRC, é o equivalente ao IRS, mas em vez de ser para pessoas singulares, é para empresas. O IRC é aquele imposto que a empresa paga a troco de nada. Imagina, nós pagamos IRS, mas ok, em troca temos ruas onde podemos andar, temos escolas, temos saúde, temos segurança, e o IRC, na ótica da empresa que, lembra-te, temos que gerir como um ser à parte, não lhe dá nada em troca. Então o que os empresários acabam por tentar fazer é minimizar o lucro ao máximo, e depois há várias maneiras de o fazer para pagar o menor IRC possível, porque a única cena de teres um bom IRC é, no ano a seguir, conseguires pedir um empréstimo para a empresa. Como tal, e porque a nossa empresa no ano passado teve realmente uma faturação muito boa, já empregamos 4 pessoas, alugamos 2 estúdios, portanto temos também despesas bastante altas, mas eu fui-me preocupando ao longo do ano, e tu sabes, se acompanhaste aqui neste canal e no outro, que foi um ano de muito investimento, e eu próprio me preocupo com isso, que é, eu prefiro investir em nós, investir na empresa, investir no nosso trabalho, do que estar só a ficar com dinheiro na empresa para depois ir pagar ao Estado. Eu já tenho dinheiro na empresa suficiente para suster a empresa durante muito tempo, e para mim isso está perfeito. Tudo o resto faz sentido reinvestir. Como tal, reinvesti no estúdio novo, nas obras do estúdio novo que foram muito, muito caras, muito equipamento, coisas para os vídeos de tecnologia e também muitas atividades para nós aqui em equipa para desfrutarmos de passar aqui o dia-a-dia um com os outros. Anyway, o que é que isto quis dizer? Que depois, no final do ano, apesar da faturação ter sido alta, o lucro não foi assim tão alto. Eu expliquei ao meu intermediário de crédito que, olha, o lucro não foi alto, naturalmente, como qualquer empresa, porque os resultados da empresa foram pensados para o lucro não ser alto. E ele, claro que sim, isso é normal, mas neste momento, os bancos estão a pedir ainda mais documentos e é um processo que se está a arrastar durante
já 2 semanas e tal. O meu intermediário já me disse, pelas conversas que tem tido, que não vai haver problema, que vamos arranjar uma solução. Também já me disse que a maior parte dos bancos já lhe disse que a 90% não, se calhar eu ia ter que entrar pelo menos com 20%, o que é uma coisa que felizmente eu antes deste processo começar, eu e a Bia já tínhamos falado sobre isto e já tínhamos pensado nessa possibilidade, não até como obrigação do banco, mas no sentido de amortizar logo à cabeça uma parte da casa, porque tínhamos esse dinheiro disponível felizmente, mas quando os bancos pediram estes documentos todos, então eu falei com o meu intermediário e chegámos à conclusão que era melhor pedir a segunda coisa, em vez de pedir o pedido de viabilidade, pedir logo uma pré-aprovação, tipo, ok, ainda não temos casa, mas enquanto que o pedido de viabilidade é uma coisa que não é vinculativa, a pré-aprovação é vinculativa, é tipo o banco a dizer-te, ok, eu empresto este dinheiro, depois ficas só sujeita à avaliação bancária do imóvel, porque o banco aí também tem tetos para o que te empresta, mas se estiveres a comprar uma casa dentro dos parâmetros, ou seja, se estiveres a pagar por ela o que ela efetivamente vale e o que o banco vai avaliar, não vais ter problema, já tens ali o crédito efetivamente pré-aprovado e acho que isso dura 90 dias, mas depois quando queres fazer um renewal, se entretanto em 90 dias não encontrares uma casa, é uma coisa relativamente simples se as condições não tiverem mudado, ou seja, se o teu salário não tiver baixado ou se não tiveres contraído mais nenhuma dívida, é uma coisa tranquila, ou seja, aí já podes estar efetivamente descansado e então nós decidimos avançar já para aí para saber, tipo, resposta final e não estar naquela de, ok, vamos ver uma casa, gostamos, fazemos a proposta e depois até assinamos CPCV e depois o banco diz, não, afinal já não emprestamos assim, já emprestamos assado. Esse processo, claro, também é um bocadinho demorado e aqui, são coisas que eu tenho aprendido e que não sabia, além desta questão toda da empresa, mas tu quando pensas em comprar uma casa para ti e para a pessoa que tu amas, em que estão os dois juntos a participar numa coisa e vai ser uma nova fase da vida, tu pensas numa coisa extremamente feliz e sem dúvida que no final do processo, né, quando estiveres a assinar a escritura e tiveres as chaves e depois puderes entrar em casa, isso vai ser espetacular. Mas até lá, para mim pessoalmente, eu sou uma pessoa que normalmente sou bué da chill, eu não me chatei com nada, eu não me preocupo com nada. Tem sido o processo que me tem causado algum stress, porque se calhar aquilo que eu tinha visto na net é que era um processo mais simples e então a expectativa não está adequada à realidade, por todo o escrutínio, porque é sempre mais um documentozinho, sempre mais uma coisinha, e nós que já estávamos há anos a sonhar com isto, há anos a preparar-nos para isto, agora de repente o processo parece que está encravado e enquanto não houver uma resposta final, uma pessoa não sabe. Ao mesmo tempo, e porque lá está, atrás dos bancos estão pessoas, eu não sei até que ponto, o que eu sei é que na generalidade dos casos, a minha profissão não é uma profissão extremamente bem vista para o público em geral e tenho colegas meus que fazem questão de reforçar que ela seja ainda mais mal vista todos os dias, mas e atenção, isto é completamente teórico, eu sinto que se calhar pessoas que estão atrás dos bancos podem olhar e dizer assim, ele é youtuber, ele faz criação de conteúdo digital, eu não sei se quer emprestar dinheiro a esta pessoa, então ele anda aí se calhar a fazer casinos ilegais e não sei o quê, e eu às vezes até penso que seja um bocadinho por aqui que eles me pedem tantos documentos da minha empresa, apesar de eu nunca ter feito um casino, não vou fazer um casino, mas é o chamado por causa de uns, pagam os outros. Se é este o caso, eu não sei, isto é só uma teoria. O que eu sei é que este tempo todo extra, repara que praticamente todos os empresários fazem isto, que é quando querem comprar casa, aumentam o salário, depois fecham um negócio, assinam a escritura e voltam a baixar o salário para não estarem a descapitalizar a empresa com tantos impostos. Há formas mais eficientes de tirar o dinheiro para a tua esfera pessoal sem ser com salário todos os meses, nomeadamente para tirar dividendos ao final do ano, entre outros. Mas enquanto sobes o ordenado, naturalmente tu estás a pagar mais impostos ao Estado. E lembras-te quando eu há bocado te disse que a relação dos bancos com o Estado estava assim uma relação de amor? Pois bem, repara que ao Estado importa, sabendo que os empresários fazem isto, e fazem, não é segredo nenhum, toda a gente sabe, o Estado importa que o empresário esteja com o salário mais elevado o maior tempo possível. E o banco, quando é um empresário, pede bué documentos e demora mais tempo e, portanto, temos aqui uma sinergia positiva. Olha, que sorte, calhou. De qualquer forma, o ponto em que estamos relativamente ao crédito é exatamente esse. Estamos à espera, quando é que vêm as respostas, ainda não sabemos, mas pronto. E esta parte do processo tem sido um bocado chata, mas não tem sido tudo chato, porque entretanto a gente disse assim, ok, já tivemos aqui um pedido de viabilidade que foi aprovado e que estava tranquilo, portanto, bora começar a ver casas neste range de preço
Já vimos umas casas, já marcámos como favorito, já fomos fazer umas visitas. Mais do que tudo, não é tanto para fazer uma proposta ou para avançar com o negócio, porque para nós não nos faz sentido avançar com o negócio enquanto não tivermos as pré-aprovações, tudo direitinho, tranquilo, mas para sondar o mercado e também, por outro lado, para gerir expectativas. Porque aquela história de a casa perfeita não existe, a casa perfeita não existe. Seja no budget que for, tu vais sempre encontrar algum defeito à casa. E depois a compra da casa vai ser sempre uma negociação entre aquilo que tu queres mesmo, aquilo que tu precisas e aquilo que estás disposto a prescindir. Pode ser mais longe do trabalho, pode ser ter áreas mais pequenas ou ter menos privacidade. Há aqui um conjunto de coisas e depois cada pessoa valoriza cada coisa da forma que valoriza e da forma pessoal. Eu e a Bia temos a sorte de gostar muito das mesmas coisas e, portanto, aqui, normalmente, quando eu olho para uma casa e penso uma coisa, a Bia pensa exatamente o mesmo. Mas temos andado aí nessa procura, a falar com muita gente, também trabalha dentro do ramo, a conhecer ferramentas novas para avaliar preço por metro quadrado e tudo. Isto é um ramo super complexo, mas é giro, e eu já vi tanta coisa que sinto que já estou naquele momento e que não consigo olhar para o tipo de casa que a gente quer dizer, isto aqui nesta localização, isto deve custar X e normalmente não estou errado. Já agora, relativamente ao tipo de casa que a gente procura, e percebemos uma coisa que é, tu tens aquele mercado das casas até aos 300 e tal mil euros, que é com a garantia do Estado, e depois 300 e tal aos 600 e tal, em que ainda tens algumas benesses. Esses mercados estão uma loucura completa, tipo, entra uma casa, no dia a seguir 20 visitas, 5 propostas e acaba por ser vendida 2 dias depois a um preço mais alto do que o que estava anunciado. Já quando passas o preço que envolve alguma benesse do Estado, aí o mercado está bem mais parado e nós temos casas no mercado há muitos meses que não são vendidas e depois os proprietários ainda estão com aquela de o mercado imobiliário está a crescer bué e então não querem baixar o preço. Mas nesse mercado a verdade é que já se tem visto desde o ano passado uma estagnação e até uma desvalorização em alguns pontos. Isto é giro porque para mim indica-me que se não houvessem todos os apoios do Estado que meteu ainda mais pressão no mercado imobiliário, se calhar as casas já não estavam a subir como estão. Outra verdade é que no segmento que nós procuramos, não há muita oferta. E houve muita malta no último vídeo a dizer, Bernardo, mas porquê é que vocês não constroem? Tu és o gajo, tu gosta de fazer as coisas à tua maneira, porquê é que vocês não constroem uma casa? E deixa-me ser honesto quando eu digo, a primeira coisa que nós pensámos quando dissemos vamos adquirir uma coisa nossa para nós vivermos, foi bora construir. Só que depois o que é que acontece? Lembrámos que estamos em Portugal e o processo de construção de toda a gente que eu falei, exceto um caso ou outro que tiveram sorte, é sempre um processo altamente estressante, altamente demorado. E atenção, a gente não tinha problema em esperar 2, 3 anos. O problema é esperar, às vezes, por uma licença camarária que demora 6 meses a vir e tu dizes assim, não faz sentido isto demorar 6 meses a vir. Estamos a falar de uma coisa que requer muito de ti, muita atenção e depois imagino que também te vai gerar sentimentos de angústia, sentimentos de preocupação e honestamente nem eu nem a Bia temos neste momento tempo suficiente para estar com um processo desses às costas. Se está totalmente fora de questão, não está. Nós temos um pacto que é, se não encontrarmos nenhuma casa da qual gostemos o suficiente, que a gente diga, uau, isto é incrível para viver aqui para os próximos 20 anos. Não vamos estar a comprar uma casa só por comprar, só porque foi o melhor que arranjamos. Aí a gente prefere alugar durante mais 3, 4 anos e ao mesmo tempo, efetivamente, ir construindo uma coisinha nossa. Agora, isso é o plano número 2. O plano número 1 continua a ser comprar uma coisinha que já esteja assim, mais ou menos à nossa medida e onde a gente nos consiga ver felizes, até porque um eventual mini Bernie poderá não estar assim tão longe e um gajo pensa em ter um filho ao mesmo tempo que está a construir uma casa, deve ser muito chato porque ao mesmo tempo tem um trabalho e um trabalho que vocês sabem exige muita dedicação, uma pessoa está sempre ligada e já tem pouco tempo para a vida pessoal. De qualquer maneira, este é o update que tenho para vocês hoje. Quando tivermos as respostas do banco e já tivemos aí mais um avanço, volta a vir dar um update. E portanto, se estás a gostar desta série, não te esqueças de subscrever. Quero só deixar aqui uma adendazinha, que é esta série está a ser gravada em tempo real, mas não está a ser publicada em tempo real. Porquê? Imagina que nós fazemos uma proposta por uma casa e a pessoa até está aqui a seguir. Eu vou dizer tudo abertamente.
E isto depois vai tirar a leverage na negociação. Portanto, as coisas estão a vir com atraso e eu só vos vou falar de propostas depois delas já terem sido aceites ou do ciclo já terem encerrado, para não prejudicar aqui de outra maneira, até porque já tive malta a dizer-me: pá, Bernardo, tu és um gajo conhecido, e depois a malta vai ao teu canal e pensa: este aqui trabalha nas redes sociais, este está cheio de dinheiro, portanto não vou baixar o preço. Ou seja, isto é uma preocupação real que pode acontecer, que eu acho totó, porque o preço que a gente tem é o preço que a gente tem, não vamos ter mais, não vamos ter menos, é aquilo que a gente tem e vamos pagar por uma casa o que ela valer. E o que eu digo sempre é, numa negociação eu gosto e importa mesmo que as duas pessoas fiquem satisfeitas, ou seja, por mais que eu adorasse a gente conseguir uma pechincha, isso depois ia ser mau para a outra pessoa e eu acho que também não dormia completamente satisfeito com isso. Nem quero comprar uma coisa acima do valor de mercado em que a pessoa diga assim: estou a esfolar-vos. Não, quero comprar uma coisa em que toda a gente fique contente. Eu sei que esse negócio está aí, vamos primeiro esperar pelos bancos.